leitores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque chegou a hora de contar para vocês sobre tudo aquilo que eu pretendo ler no mês de junho. Junho vai ser um mês muito especial, porque nós teremos aí o Junho Romântico, que é uma maratona que a Rô do Biblioteca da Rô organiza aí todo ano pra gente ler mais livros de romances. E isso vai ser bem interessante pelo simples fato de que eu não sou muito a pessoa do romance, tá? Mas eu resolvi então que nessa TBR eu vou juntar outros livros que eu quero ler com os livros do Junho Romântico. E antes de falar sobre todos eles, eu quero pedir que você se inscreva aqui no canal, que você curta o vídeo, que você comente, que você compartilhe, porque tudo isso me ajuda bastante, tá bom? E agora sim, vamos falar então sobre tudo aquilo que eu estou pretendendo ler agora em junho. Começando sempre com projetos literários, para o projeto Lendo Christie, o livro do mês será Café Preto. Café Preto, originalmente, ele saiu como uma peça. É uma peça de 1930, da Agatha, e foi um grande sucesso na época. Aqui a gente tem como protagonista, né, o nosso queridinho detetive belga Hercule Poirot, e também junto dele o seu fiel escudeiro, seu amigo capitão Arthur Hastings. E décadas depois do falecimento da Agatha, o autor Charles Osborne decidiu então adaptar esta peça para um romance, para que mais pessoas, né, pudessem ter aí a chance de conferir essa história. Então, apesar do livro em si não ter sido escrito pela Agatha, a história é da Agatha. Então, né, a gente tem o Poirot, a gente tem o Hastings. Então, por isso eu acabei colocando no projeto e será a leitura aí de junho e eu estou empolgada porque, né, o último livro que eu li com o Poirot foi sensacional. Então, vamos ver no que vai dar, mas tenho boas expectativas. Meu Deus, que calor! Jesus, eu tô derretendo. Tô derretendo, tô derretendo. Agora também preciso falar do projeto Caminho para a Torre Negra, que do Livro em Livros, em que esse ano nós estamos lendo todos os livros da saga da Torre Negra do Stephen King. Inclusive, você está muito convidado para fazer parte desse projeto. A gente está seguindo em ordem cronológica e no mês de junho nós teremos duas leituras. Uma que está sendo finalizada e outra que começará mais para o final do mês. No caso, eu estou finalizando Mago e Vidro, que é o quarto volume aí, e que, por ser um calhamaço, eu decidi colocar para 2 meses, né? Então, ainda estamos percorrendo os caminhos aí junto com o Roland, ainda mais que em Mago e Vidro a gente sabe mais do seu passado, né? Do passado desse pistoleiro que é o protagonista e que, né, segue esse caminho, essa busca pela Torre Negra. E mais pro final do mês, indo para julho, nós leremos O Vento pela Fechadura. O Vento pela Fechadura, ele não faz parte dos 7 livros da Torre Negra, mas ele faz parte do cânon. Ele é um 8º livro, só que ele se passa entre o 4º e 5º, né? Entre Mago e Vidro e Lobos de Cala. Então faz todo sentido colocar ele aqui, né, no lugar certinho, onde a gente também vai explorar mais do passado do Roland. Então, estamos aí, 2 livros, basicamente, em junho. Vamos ver no que vai dar, mas, por enquanto, eu tô achando bem interessante. Tendo seus altos e baixos aí, mas tô bem focada na minha leitura da Torre Negra. Outra leitura que eu desejo realizar em junho é Ecos da Floresta, da Liz Moore. Ecos da Floresta, gente, é um livro que eu fiquei com muita vontade de ler pelo simples fato de que a Taylor Swift estava lendo. Aparece ali num trechinho do documentário, né, do The End of an Era. Acabaram descobrindo que o audiobook que ela está ouvindo é o audiobook de Ecos da Floresta. At a certain point, Tracy understood where they were going. Under normal circumstances, she would have felt afraid. E aí eu falei, quer saber? Preciso ler, fiquei curiosa. E aqui, de fato, nós teremos uma história em que grande parte dela se passa ali em junho de 1975. E aí a gente tá falando basicamente de um grande acampamento para adolescentes, para crianças e tudo mais. E a história vai ter diversos pontos de vista, sendo que alguns da pessoa que toma conta desse acampamento, que é a dona do terreno. Outros são das monitoras que trabalham no acampamento. Outros são, de fato, de pessoas que estão ali, né, para passar o verão, para aproveitar e tudo mais.
ali existe uma grande floresta ao redor deste acampamento e coisas estranhas já aconteceram nessa floresta. E o que acontece é que em 75, né, no verão ali no acampamento, uma acaba desaparecendo. E aí a gente vai ter que descobrir o que aconteceu com ela, aonde ela está, o que essa floresta tem a ver com isso e por aí vai. Tô empolgada, já comecei a ler, tá? Já vou dar esse spoiler, comecei a ler aí. Tô no começo ainda, em 14%, mas tô achando bem interessante, gostando dessa coisa dos pontos de vista. E, logicamente, quando eu terminar, eu venho e conto pra vocês sobre tudo que eu achei de Ecos da Floresta. E agora, então, vamos falar da TBR do Junho Romântico, tá? A Rô organizou basicamente uma progressão ali de romance, ou seja, date, namoro, casamento. Então, seriam ali até 4 livros. E, apesar de eu não ler muito romance, eu estou empolgada porque eu decidi colocar aqui umas autoras que eu gosto, ou histórias que eu já tenho uma certa familiaridade, que eu quero revisitar ou continuar, e por aí vai. Vamos ver no que vai dar esse junho romântico, mas tô aguardando muita coisa boa, porque realmente eu tenho boas expectativas para tudo que eu pretendo ler, né, durante a maratona. Vou começar então aí com o terceiro volume de Sunstone. Sunstone é uma graphic novel erótica, escrita e ilustrada pelo Stefan Sejic. E eu posso dizer, gente, que eu gosto muito, muito dessa história, porque aqui nós conheceremos duas protagonistas, a Lisa e a Ellie. E aí elas vão se conhecer online, vão começar a ter alguns sentimentos, e as duas têm muito essa curiosidade de explorar o BDSM. E elas decidem fazer isso juntas. E mais do que isso, gente, você acha que vai ser uma história erótica, com ilustrações eróticas e tudo mais, e tem isso, porém, gente, o que mais me pegou é que eu sou muito apaixonada por esse casalzinho. É um casal muito fofo, é um casal extraordinário. Eu fico torcendo muito pras duas, sabe? Porque elas são muito fofas juntas. E, gente, o que mais eu tenho gostado também aqui na narrativa é que, assim, quando eu peguei pra ler o primeiro volume, eu falei, tá, apesar de gostar muito da arte do Stefan Sejic, eu falei, ok, mas um cara escrevendo sobre BDSM entre um relacionamento sáfico, o que vai ter a acrescentar? Mas eu tenho achado bem interessante a maneira como ele tem lidado com determinadas situações, com determinadas coisas, e principalmente o quão consciente tá sendo ali todas as questões envolvendo o BDSM. Sabe, sobre questão de responsabilidade, sobre a questão de segurança, tudo isso tá vindo de uma maneira espetacular na história, mas é um grande romance. A gente tem ali personagens maravilhosas, queridinhas, e eu tô muito empolgada então para ler o terceiro volume de Sunstone. Agora, gente, uma autora que eu li, eu acho que há uns 3 anos, e que eu li toda a série que ela escreveu dos Bridgertons, é a Julia Quinn. E faz tempo que eu não leio um romance de época. E aí eu falei, quer saber? Vou encaixar aqui na TBR, vamos ver no que vai dar. E eu resolvi então ler Como Agarrar uma Herdeira. Esse, se eu não me engano, é o primeiro volume de uma outra série de livros dela, chamada Agentes da Coroa. E aqui a gente vai ter como protagonista a Caroline Trent, uma moça muito divertida, muito inteligente, e de repente ela se vê forçada a começar a iniciar, a entrar num casamento que ela não quer, e aí ela só quer fugir disso. Só que enquanto ela tá fugindo desse casamento arranjado, ela acaba sendo sequestrada. E ela acaba sendo sequestrada pelo Blake, que é um agente da coroa, e que a confunde com uma espiã. E ela decide, então, tomar essa identidade pra ela, fingir realmente que ela é uma espiã, pelo simples fato de que ela adora uma aventura e ela também não quer, né, retomar e voltar pra esse casamento arranjado ali que a família fez. E assim, gente, pelo que eu sei, essa é uma história muito divertida. É um romance de época, mas é desses assim que a mocinha é inteligente, que muitas coisas vão acontecendo, que vão arrancar gargalhadas. Então tenho boas expectativas, tá? Outro livro que eu acho que vai ser pelo menos interessante, e faz sempre que eu não leio Julia Quinn, então eu tinha que colocar aqui. Outro livro que eu resolvi ler é Nick e Charlie, uma história de Heartstopper. Gente, pra quem não sabe, Heartstopper é uma das minhas séries favoritas de quadrinho, onde a gente conhece o Nick e o Charlie. Os dois acabam se conhecendo ali no ensino médio, né, se tornam amigos e começa ali a surgir um amor muito bonito entre os dois. E, ao mesmo tempo, a gente vai ver que cada um tem que lidar com as suas próprias questões. Então, questões de saúde mental, questões de bullying, questões de homofobia, de bifobia, buscando a sua própria identidade e por aí vai.
E, gente, eu realmente sou muito apaixonada por esses dois personagens, por essa história. E aqui a gente tem uma novela que vai ali se passar entre alguns quadrinhos, que vai explorar melhor ainda essas questões que cada um deles tá passando. E cada um tá passando de forma individual, mas juntos eles são mais fortes. Eu tô muito empolgada porque faz tempo que eu não leio nada com o Nick e o Charlie. Mês do orgulho LGBTQIA+, então vem aí Nick e Charlie. E por último, gente, uma autora que faz tempo que eu não leio, tá? Mas ela é responsável pelo meu livro de romance favorito da vida, que é A Hipótese do Amor. Estou falando da Ellie Hazelwood. Gente, a Ellie Hazelwood, ela tem muitas histórias, tá? Eu li, acho que 5, 6. E chegou a hora de ler, então, Two Can Play. E aqui nós conheceremos a Viola. E ela é a protagonista e ela finalmente consegue ali uma oportunidade dos seus sonhos, que é poder adaptar uma série que ela tanto ama ali de livros para videogame. Só que o que acontece é que ela não fará isso sozinha. Ela vai ter que fazer isso com o seu arqui-inimigo, o Jesse. Logicamente, a gente vai ter um Enemies to Lovers. Eu não sou a pessoa que ama tanto Enemies to Lovers assim, mas eu confesso que geralmente esse tipo de trope é muito bem explorado pela Ellie Hazelwood. Eu acho que ela consegue fazer isso muito bem. Acho que vai surpreender, acho que vai ser uma história pelo menos interessante, e eu quero ler para fechar aí com chave de ouro o Junho Romântico. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, se você quiser continuar conversando comigo a respeito de livros, filmes, séries, qualquer outra coisa, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais que eu vou deixar aqui no box de descrição. Por favor, curta esse vídeo porque isso ajuda muito o meu trabalho. Faça com que esse vídeo, o canal, chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos. Comente aqui embaixo o que você pretende ler aí em junho e se você vai participar do Junho Romântico. E, por favor, não deixe de se inscrever no canal Livre em Livro se você ainda não é inscrito. E aproveite para ativar as notificações, ativar o sininho, porque toda semana tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.